Glória a Deus, aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz, amém. É uma graça de Deus, nós estamos aqui aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus, amém? E essa série que nós estamos é uma série de estudos. E você veio preparado? Você gosta de Bíblia? Pergunta aí para o seu irmão que está do seu lado. Você gosta de Bíblia? Se você gosta de Bíblia, hoje você vai comer bem. Aleluia! Glória a Deus. Nós estamos então numa série de estudos sobre os valores que estão dando uma baliza daquilo que o ministério, que o serviço da Igreja Verbo da Vida tem como fundamento, tá? E por que nós estamos fazendo isso, né? Faz acho que umas 5 semanas já que estão, né, sendo balizados aí temas, vida de fé, firmeza doutrinária. E o que faz uma baliza, meu querido? Diga, te dá um norte. Te dá um norte, né? Te dá uma direção. Amém? Te coloca no lugar certo, né? Quando você vai fazer teste de direção, não tem aqueles pauzinhos que fica lá? Então, aquilo lá é baliza, né? Aleluia. Né? Você vai ficar lá, você fica treinando para entrar naquele lugarzinho, porque ali você vai estacionar bem, não é assim? Então, diga, direções. Isso. Então, essas palavras que eu e você, nós temos recebido, elas vão te dar direções de como está indo melhor, se conduzindo melhor dentro do que é a palavra de Deus. Amém? Então, nós vimos vida de fé, nós vimos paz e alegria, e hoje nós vamos ver fervor de espírito, com letra minúscula. Ou seja, o espírito que está sendo falado aqui é o meu e o seu. Amém? Você sabia que você é um espírito? Amém? A base é, você é um espírito, você possui uma alma e você habita numa casinha chamada corpo. Amém? Aleluia. Um dia essa casinha, ela vai ser mudada. E aí essa casinha que vai vir depois é eterna. Aleluia. Essa casa que vem depois é eterna. Porque o que tem dentro de você é eterno. Amém? Eu e você, nós somos eternos. Então, nós temos que nos localizar muito bem. Porque aprove a Deus, que é eterno, criar eu e você. Nós temos um pouco daquilo que o Pai nos deu. Do que o Pai é. Ele é eterno. Deus é espírito. Amém? E Ele, na sua maravilhosa graça que nós cantamos, colocou Jesus num corpo humano. Ele desceu de categoria, vamos assim dizer, porque Ele estava na sua plenitude. Estava com Deus, era Deus. E Ele decidiu negar a si mesmo, como o pastor falou, e se colocar num lugar que era menor. Né? Decidiu morar nesse corpinho. Então, Ele quer que nós entendamos algumas características disso tudo, que é a vida cristã, que é a vida que eu e você devemos estar trilhando aqui, como Ele trilhou. Porque Ele veio primeiro dando essas balizas para nós, né? Quando você vai descer no avião, tem aquelas luzes ali, e o piloto olha a luz e é ali que eu tenho que descer. Não é verdade? Então é assim. E esses assuntos, eles vão te dar isso. Eles vão te dar um norte, vão te dar uma bússola para que eu e você nós possamos seguir em frente, avançar, crescer, porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. Então, o fervor que ele está falando aqui vem da palavra termos, né? Quem
entende o grego um pouquinho, tem algumas palavras que vêm desse termos, né? Termos quer dizer temperatura, né? Termômetro, que mede a temperatura do corpo, termostatos e outros termos por aí. Mas o nosso aqui é um termo que tem a ver com temperatura do espírito. Será que isso é importante? Nós vamos examinar um pouco aqui e vamos ver que Deus começa desde o início falando sobre isso e vai até o final. Ele fala sobre isso, porque ele sabia que era muito importante você e eu estarmos prestando atenção, estarmos atentos a esses tipos de assunto que nós colocamos aqui, inclusive o fervor. Engraçado que quando eu fui estudar um pouquinho sobre isso, o Espírito Santo fez uma pergunta. Subiu uma pergunta para mim. E a pergunta era assim: você já viu, foi essa a pergunta, uma panela ao lume? Você já viu uma panela no fogo? O que tem dentro daquela panela que está exposta a uma temperatura alta, acontece algo com aquela substância que está dentro dela. Acontece alguma coisa. Ou ela seca, ou ela frita, ou ela cozinha. Estou falando de cozinha. Ou ela derrete. Ou ela é transformada. De alguma maneira, alguma condição que quando aquela substância é colocada no lume, ou na luz, ou na força do fogo, ela vai ser mudada. Ela vai ser transformada. Você está comigo? Você entende isso? Que é um fator da física, né? Quem entende muito de exatas vai entender isso. Mas, espiritualmente falando, exercícios diários de exposição a esse fogo de Deus vai trazer para mim e para você transformação. Aleluia. Você pode pensar, como eu também um dia pensei, que esse fervor, porque está escrito lá, em Romanos 12, 1, está escrito para que nós não nos amoldemos a esse mundo. Você conhece essa palavra, né? Não conhece? Romanos 12, 1, se a mídia puder pôr para mim, por favor. Não vos amoldeis, não tem a forma desse mundo. Mas se você estiver com uma substância mais endurecida, quando você colocar dentro dessa nova forma, ela pode o quê? Diga. Quebrar. Aleluia. Mas se essa substância estiver moldável, a transformação ou a renovação vai ser o quê? Mais tranquila. Vai ser mais fácil. Eu não disse que vai ser moleza. Glória a Deus, sou sarada e curada. Para que nós sejamos capazes de experimentar. Para que nós sejamos capazes, olha a palavra, capazes, capacitados, ungidos, preparados.
para experimentar. Porque senão, irmãos, a transformação vai passar assim, ó. E você nem vai ver, eu nem vou ver. E aí, volta de novo o círculo, né? Volta de novo o círculo. Mas a Bíblia diz, para não nos amoldarmos ao padrão deste mundo. Nossa, se eu for explorar tudo isso aí, não vai dar tempo de falar nem nada, porque cada coisa que a palavra fala, você pode explorar. Quando ele diz, não se amoldem a esse mundo, porque o mundo também tem um fogo, querido. Mas é um fogo estranho, como diz a palavra. É um fogo estranhíssimo. Né? Mas o fogo de Deus é maravilhoso. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles entraram na fornalha, eles já estavam sendo amoldados. Porque o rei diga, irou. É um tipo de fogo, né? A ira. E aí ele fez acender aquela fornalha 7 vezes mais. Mas olha que interessante, eu e você, nós podemos tirar desse estudo, vendo que quando eles foram lançados dentro da fornalha, havia alguém com eles. E quem viu, e quem testemunhou foi quem jogou eles lá. E quando viu que eles saíram nem com cheiro de fogo. Nem com cheiro de fogo. Mas havia uma coisa interessante, eles foram jogados lá dentro, amarrados. E como eles saíram? O que diz na sua Bíblia e na minha? Diz que eles saíram, diga livres. Diga livres. Diga, o fogo livra. O fogo livra. Não, você não está entendendo. Mas tudo bem, no final você vai entender melhor. Aleluia. 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 Eu não sei como você chegou para Jesus. Mas existe um processo. Aleluia. Será que nós éramos mais fervorosos no início? Quando nós nos convertemos. E depois, devido a fogos e a reis e as fornalhas da vida, nós não identificamos que saímos mais livres? Aleluia, para você pensar um pouquinho. Abre lá no livro de Atos 10. Nós olhamos para Jesus e nós olhamos para aqueles que estavam com Jesus. Pedro, Tiago, João, não estavam no barquinho, estavam caminhando com Jesus. Aleluia. Então, você pode ver lá no livro de Atos, no capítulo 10. Você conhece o versículo 1? Uma história de um homem chamado Cornélio. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Centurião, ele era militar do regimento conhecido como italiano. Vamos lá. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Diga tementes. Aleluia. Dava muitas esmolas ao povo e orava. Presta, por favor, atenção nos detalhes. Continuamente a Deus. Bora. Certo dia aconteceu alguma coisa. Por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente o quê? Um anjo de quem? De quem ele estava orando. Diga, ele estava orando continuamente. E claramente ele viu um anjo que se aproximava e já conhecia o nome dele e falou, Cornélio. Né? Você está orando lá e de repente, Cláudia.
de repente Luiz Fernando, e de repente Aderlaine. Aleluia. Esse homem não conhecia Jesus. Irmãos, esse homem não conhecia Jesus. Atemorizado, então ele olhou para ele e perguntou: sim, o que é, Senhor? O anjo então respondeu: olha, as suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. O pastor estava falando aqui sobre o Cláudio. Olha, nós vamos ter umas surpresinhas no céu. Aleluia. Presta atenção na sua Bíblia. Aleluia. Isso é transformação. Mas ele estava indo por um caminho, mas como ele estava fazendo com fervor, as suas orações eram contínuas. Por isso havia fervor naquele homem. Havia fervor naquele homem. Suas orações e a sua dedicação, porque aquilo que ele achava o correto, que eram as esmolas, que ele conhecia, ele fazia. Diga, praticava. Aleluia. No seu fervor, ele atuava, ele praticava aquilo que ele conhecia. O limite dele era o conhecimento dele. Meu irmão, que responsabilidade nós temos, porque nós conhecemos muito. Aleluia. Vira para o seu irmão e diga: não perca a oportunidade. Aleluia. Aleluia. O fervor de Cornélio o moveu. O fervor de Cornélio movimentou ele, fez algo. O seu fervor fez você sair de casa hoje. Você podia ficar em casa? Podia. Tem online agora. É tudo online. Irmãos, vai piorar, viu? Daqui a pouco é só apertar um botão. Assim, é tudo mais ou menos pronto. Não é não? Pergunta para o Espírito Santo. Aleluia. O fervor de Cornélio o moveu com direção. O que aconteceu? O fervor que moveu Cornélio estava movendo outra pessoa do outro lado de outra cidade, chamado Pedro. Porque ele estava o quê? Orando. E estava orando onde? Em cima de um telhado. E ele foi arrebatado com uma visão. Hoje o pastor postou lá, né? Você quer ter dons, não é isso? Do Eliezer lá. Então, ele estava buscando a face de Deus. Havia um fervor no seu espírito. Ele não queria ficar naquela posição. Ele queria mais. Você quer mais? Você quer mais? Você quer mais? Você não está respondendo para mim. Você está respondendo para o Senhor. E Ele dá mais. Mas existe um propósito. Não é aleatório. Eu e você, nós podemos pensar que nós viemos aqui e está o fogo, e o louvor canta, na unção, no favor, no fogo de Deus, e aí todo mundo se move aqui dentro. E nós pensamos, não, esse é o fervor, esse é o fervor. Não. Esse é uma manifestação do fervor. Uma.
das muitas. Outro dia foi pregado aqui uma coisa muito interessante, muito interessante. E o Espírito Santo ainda falou um pouquinho mais profundamente, falando sobre construir uma casa. Quem conhece sobre isso? Construir a casa sobre a rocha e construir sobre areias. Nós estamos bem firmados nessa palavra, não está assim? Entende? Quem pode até falar melhor é o pastor, ele já tem experiência de construções. Mas o que eu achei interessante é que no dia seguinte eu estava ouvindo sobre essa palavra e uma coisa me saltou. Porque se você quiser mais, Ele vai te responder. Vira para o seu irmão e fala assim: fica ligado. Aleluia! Rapidinho. E ali aquela resposta veio dizendo assim, presta atenção. A areia e a rocha. Nós podemos dizer sobre o quê? Fundamentos. Mas a palavra de Deus fala que aqueles homens, eles queriam construir o quê? A sua casa. A sua morada. Algo para eles. Mas um teve, vamos dizer assim, um pouco de preguiça. E ficou com o seu fundamento. Me disse, eu estou errado, pastor. A areia vem primeiro, não é? E ele cavou. Ele cavou, diga cavou. Cavou. Mas não cavou muito. Não cavou muito. Oh, aqui está bom. Mas o outro, ele cavou um pouco mais. Cavou um pouco mais. E só parou quando encontrou o quê? A rocha. Será que nós estamos com fervor suficiente para cavar mais, até encontrar a rocha? Aleluia. Romanos 12:1 já falou para você. Aleluia. Agora eu quero que você abra lá no livro de Atos de novo. Cornélio e Pedro se juntaram. E o anjo disse, olha, tem um homem que pode te falar sobre as palavras desta vida. Né? Agora, ele disse assim, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, conhecido como Pedro, e o anjo deu toda a localização. Aleluia. Veja que a atitude e o fervor de espírito, a firmeza, o não parar, fez aquele homem que nem conhecia Jesus. Eu não vou dar o endereço, mas você conhece a história da conversão de Paulo. Quem é que Jesus mandou ir lá falar com Paulo depois que ele encontrou com Jesus? Diga Ananias. Ele teve endereço? Sim. Ele queria ir? Não. Por quê? Porque ele conhecia a circunstância. Conhecia Paulo. Sabia o que Paulo estava fazendo. Oh, aleluia. Mas existia um propósito. Você sabe que aquele homem foi uma pequena peça, como a viúva foi, uma pequena peça. Às vezes nós vamos ser operários de uma grande linha de montagem de Deus. Pequenos operários.
Será que nós estamos dispostos a ser pequenos operários de uma grande linha de montagem do Todo-Poderoso? Aleluia! Eu e você, nós estamos chamados para isso, para construir, para edificar. Aleluia! Mas existe uma maneira correta. Põe aí Atos 18, do 24. Sabe, querido, o fervor vai colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida e na minha. Ele vai colocar o reino em primeiro lugar. Ananias recebeu uma ordem e protestou: Senhor, mas aquele homem é assim. Ananias, vai lá, Ananias. Tu já pensou? Só do fato de ver Jesus ali e falar com ele face a face, falando com ele assim: olha, vai lá na rua direita, porque tem um camarada lá chamado Saulo, ele está orando, e ele viu numa visão que você estava lá. Olha isso, esse é o reino. Vira para o seu irmão e diga: esse é o reino que você pertence. Não estranha. Aleluia. Não estranha. Não estranha o profético na sua vida. Não estranha as manifestações na sua vida. Não contesta. Se o Espírito Santo falar, sobe na cadeira, né, pastor? Sobe na cadeira. Aleluia. Aqui outro caso. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou numa cidade chamada Éfeso. Ele era um homem culto, tinha grande conhecimento. Será que dá para você colocar na NVI, por favor, querido? Obrigado. Está na NVI, perdão. Isso. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande, diga, fervor. Então, ele falava com fervor e ensinava com exatidão acerca de Jesus. E, embora conhecesse apenas, olha de novo, ele tinha um limite. Mas nesse limite ele falava com fervor. Então, o que Deus está mostrando aqui para mim e para você? Não importa a quantidade de conhecimento que você tem. Use isso. Ele fazia os judeus crerem em Cristo. Ele ia pregar nas sinagogas. Pode continuar, por gentileza, querido? Logo começou a falar corajosamente. Diga, corajosamente. O fervor vai te trazer coragem. Aleluia. Quando Priscila e Áquila ouviram, Priscila e Áquila já estavam com um pouco mais de conhecimento. E o que elas fizeram? Convidaram ele para ir à sua casa. Irmãos, as conexões vão acontecer na sua vida. Aleluia. Fervor vai trazer conexão. Aleluia. Boas conexões. Aquilo que você precisa. Apolo precisava de um pouco mais. E lhe explicaram então com mais exatidão. Diga, mais exatidão. Isso. Aleluia. Então o fervor vai colocar o reino em primeiro lugar. Ele queria saber, ele queria fazer mais. E Deus deu oportunidade para que ele fizesse mais nesse serviço, nesse ministério. Aí você vai pensar assim, não, o fervor é só para o pastor, né? Os pastores, as lideranças, eles precisam estar assim, os líderes precisam estar ligados, né? Não, irmão, todos nós somos ministros. Ministros da reconciliação. Deus está olhando para mim e para você como ministro. Ministro de reconciliação. Aleluia. Então, diga, eu preciso
Eu preciso estar fervoroso. Aleluia. Aleluia. O que aconteceu ali com Apolo e com Priscila e Áquila? Eles estavam se movendo, como Cornélio. Eles estavam envolvidos. Eles estavam envolvidos com a igreja, eles estavam envolvidos com a sinagoga, eles estavam envolvidos com a palavra. Esteja envolvido com a palavra. E eu não estou falando aqui na igreja, não. Abre lá no Salmo 39, por favor, no versículo 3. Eu gostaria que você colocasse na versão da revista aí atualizada, por favor. O termos atingiu a Davi quando ele fazia algo. E eu fiquei espantada com isso, quando eu me lembrei dessa palavra. Salmos 39, 3, ele diz assim, ele estava desanimado. Chegou o desânimo. Porque às vezes nós estamos caminhando e entrando. Mas eu vou te falar, não é na nossa força. Se você buscar do Espírito, Ele vai te dar força. E o Espírito e a sua palavra são um. São um, porque Deus e a sua palavra são um. E Davi, ele passou por fases. Ele é um tipo de ungido. Diga, eu sou ungido. Eu sou ungido. E ele diz assim no 2, por favor. Emudeci em silêncio. Ele estava quieto. Calei-me acerca do bem, porque algo tinha decepcionado a vida de Davi. Às vezes nós colocamos expectativas ao longo da nossa jornada em coisas e nos decepcionamos. E Davi se decepcionou e disse, a minha dor se agravou. Quantos ficam doentes de tanta expectativa que coloca em coisas que não vão dar resultado? Mas Davi não ficou parado. Em Ziclag ele pegou a estola sacerdotal e foi orar. Mas aqui ele disse, então se esbraseou, ou diga esbraseou, no peito o coração enquanto eu meditava. Olha para seu irmão e fala, vai meditar. Meditar onde? Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Diga, a palavra vai atear o fogo que está baixo. Entende? Aleluia. Aleluia. Quando nós estamos desanimados, então nós temos que olhar de novo para a palavra, novamente para a palavra, se está lá está falando para você do propósito que Deus tem para mim e para você, como igreja. Você vai se lembrar de quem você é, do que Deus fez para você. Abre aí no livro de Atos, eu disse que se você gostasse de Bíblia. Atos 26, de 7 a 9. Aleluia. Diz assim, Paulo dizendo, Paulo estava dando testemunho para um rei ímpio. E ele disse, essa é a promessa que as 12 tribos estão esperando que se cumpra.
E estão cultuando a Deus com fervor de dia e de noite. É por causa dessa esperança, ó rei Agripa, que eu estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham que é impossível que Deus ressuscite mortos? Volta lá no 7. Os judeus não tinham tudo cumprido, mas mesmo assim, eles não paravam de orar, de cultuar, de dia e de noite. E com fervor, como o pastor falou, daquele muro, o que resta lá, irmãos? São 2 fiadas, e eles estão lá. Por quê, irmãos? Diga fé. Aleluia. Um fervor que se acendeu e eles não deixam apagar. E por que eles balançam? Porque eles acham que até o corpo tem que se mover em favor daquilo que Deus prometeu. Desculpa o fervor. Aleluia! Eles sabem que a promessa é verdadeira. E Paulo, com aquela experiência, ele estava passando o testemunho diante de um rei ímpio. Agora abre em Romanos 12, 11. Nós vamos ver um pequeno aspecto Enquanto Paulo fala isso, Paulo escreve para os romanos e fala assim, por favor, coloca na área. Isso. No zelo não sejais remissos. O que é remisso? Contido, né? No zelo, em zelar, em olhar, em ser como os judeus, prestar atenção, não deixar parar, não deixar diminuir. Ele diz, não sejam remissos. Sejam fervorosos de espírito. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Fervor. Esse zelo aí é spot. S-P-O-T-E. É intensidade. A intensidade. Deus quer que você mantenha uma intensidade. Deus quer que eu e você, nós estejamos intensos naquilo que nós estamos fazendo. Ai, mas isso é difícil. Não é barulho, não é comportamento, não é sair pulando, que eu gosto. Não é sair dançando, que eu também gosto. Mas, irmãos, é na hora do vamos ver. É na hora de renunciar. É uma posição, é uma decisão. Aleluia. Aleluia. É uma gratidão no seu coração. É esse calor que vem quando você agradece ao Senhor. É um avivamento que eu e você, nós é que damos continuidade. Porque Deus já fez. Ele já fez. Agora nós temos que reconhecer. E como é que nós vamos reconhecer isso? Existe uma maneira. Isso é obra do Espírito Santo em nós, querido. Mas nós é que damos essa vazão. Nós é que damos o reconhecimento. Hebreus 12, 1. Depois a gente volta aqui. Rapidinho. Hebreus 12, 1 eu disse. Hoje é dia de estudar, irmão. Pegar a Bíblia. Bíblia neles. Portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, irmãos, é tenazmente mesmo. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando para quem?
para firmemente, com fervor, firmemente. Olha a maneira que nós temos que fazer. Firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Não estava fazendo causa da ignomínia, ou seja, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Quem era mais envergonhado no início? Eu sei, eu também. Irmãos, nós temos que perder. Jesus perdeu. Ele não levou em caso. Às vezes nós vamos ter que fazer o que Deus está falando. Deixa a vergonha de lado e faz o que o Senhor está mandando. Aleluia. Põe no 1 de novo. Ele diz, visto que temos a nos rodear tão grande. Quem é que se desembaraça? É o Espírito Santo que vai desembaraçar você? Não, querido. Somos nós. Agora, a oportunidade ele vai dar. É ele que dá a oportunidade. Ele vai dar a oportunidade. E você vai saber que é para você aquele dia, aquela hora, aquele minuto. Aquela oportunidade, aquela porta é Deus. Mas quem vai passar pela porta é eu e você. Como diz o pastor Luciano, é eu e tu. Aleluia. Aleluia. Por quê, queridos? Porque existe um alvo. Ele está falando. Nós precisamos entender que nós temos que olhar para ele, porque existe um alvo. Existe um alvo. E ele diz que corra velozmente. Olha isso. Ainda diz a maneira que tem que fazer. Demorou. Né? Meu cabelo está branco, querido. Jesus. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê, querido? Porque nós não estamos lutando contra carne nem sangue. Não estamos lutando contra carne e sangue. A gente precisa pôr isso na nossa cabecinha, na nossa mentalidade. Não são pessoas. Nós não estamos aqui fora lutando contra carne e sangue. Nós temos que lutar contra a nossa carne. Colocar ela no lugar certo. No lugar correto. Embaixo da autoridade do Espírito. Que está regido pelo Espírito Santo. Amém? Mas isso é um processo. Isso é um processo. Por quê? Porque esse alvo, ele quer, o que o inimigo quer? Tirar você do alvo. Então põe peso, põe pecado, põe problema. Não vai dar certo. Não, né? Aí você tira o foco. Diga, eu vou ter foco. No fervor. Amém. Teve uma época, e não foi na época que meu esposo faleceu, não. Mas teve uma época que eu lutei muito contra o desânimo. Muito, irmãos. Muito. Não chegou a ser depressão. Mas isso pode se transformar numa depressão. Pode. Pode. Fica longe da fogueira. Né? Muito. Mas tem uma fórmula lá. Nós temos que estar olhando para o autor da nossa fé. O autor da sua fé, da minha fé, é Cristo Jesus. E Ele está atento à nossa condição. Está, irmão. Está atento à sua... Não estou dizendo a condição da igreja no geral. Eu estou falando da sua condição no pessoal. O Espírito Santo está atento a isso. Ele quer nos levantar. Levantar o abatido. Levantar se você está desanimado. Agora, se você ficar prestando atenção em crítica, em palavra negativa, aleluia. O desânimo
vai te levar a um lugar que Deus não quer, chamado apatia e indiferença. Apatia e indiferença. Aleluia. Eu quero abrir aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Aqui eu vou ler aqui, porque eu acho que a mídia não tem essa versão, é da Bíblia Viva. Jesus está falando com a igreja do final dos tempos, chamada Laodiceia. Já estou terminando já. E ele dá um conselho. Ele diz assim: esta mensagem vem daquele que permanece firme. Diga firme. Eu sou a testemunha fiel e verdadeira, a fonte primitiva da criação de Deus. Eu conheço bem as suas obras. Diga obras. Sei que você não é quente nem frio. Eu desejaria que você fosse ou uma coisa ou outra. Porém, já que você é meramente morno, eu estou a ponto de cuspir você da minha boca. Você diz: eu sou rico. Eu tenho tudo o que necessito. Eu não preciso de coisa alguma. Paradinho aqui, querido. Não é pecado ser rico. Não é isso. Ele está dizendo, como aquela que é morno diz: eu não preciso de Deus. E diz: eu não preciso de coisa alguma. Você nem percebe que espiritualmente você é um desgraçado, um miserável, desculpe a palavra, um pobre, cego e nu. O meu conselho a você é que compre de mim ouro puro, ouro purificado pelo fogo. Só então você será verdadeiramente rico. Que adquira de mim vestes brancas, limpas e puras, para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre de mim remédio para curar os seus olhos e lhe devolver a sua vista. Porque eu corrijo e disciplino todos aqueles a quem amo. Portanto, abandone a indiferença e se torne um entusiasta das coisas de Deus. Aleluia. Esse é o conselho do Espírito Santo para nós hoje. Esse é o conselho para eu e você sermos fervorosos de espírito. Agora eu quero voltar lá para Romanos 12, 11 e eu vou terminar com isso. E não é no 11. Aleluia. Se nós deixarmos as palavras negativas, os desânimos, nos levarmos ao lugar de indiferença, vai causar paralisia. Ele não vai ficar parado e até oposição. E isso não é repentino, é um conta-gotas. Se você hoje está identificando algum tipo de esfriamento, coloca no Romanos 12, 12, por favor. Corte hoje. Olhe para Cristo. Amém? Olhe para Cristo. E o Romanos 12, 12 vai nos dar um exemplo de como está em fervor. Ele diz assim: regozijai-vos na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Sejam perseverantes na oração. Bora. Compartilhe as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendeis com o que é humilde. Não sejais sábios aos próprios olhos.
Não torneis a ninguém mal por mal, mas esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, se depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, porque está escrito que a mim, ou seja, a Deus, pertence a vingança. Eu é quem retribuo, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, se tiver sede, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não se deixes vencer do mal. Não apagueis o espírito. Orai sem cessar. E isso é o resultado de ser fervoroso. Amém? Vocês foram edificados? Está escrito na sua Bíblia isso? Aleluia. Então, glória a Deus. Eu queria deixar só um testemunho aqui. A Polly Wigglesworth, era a esposa do Smith Wigglesworth, escreveu um livro chamado Crer Somente. É um devocional. Uma forma da gente estar sendo fervoroso diariamente é nós fazermos o nosso devocional. Não esquecer disso. E a Polly, ela ficou na porta da casa dela, numa temperatura boa, de nevasca, só esperando o marido voltar para casa, que não era crente. Até que ele chegou, ele disse para ela, não, você não vai, se você for para a igreja, eu não vou deixar você entrar. E ela ficou na porta, lá sentadinha na neve, esperando até o dia amanhecer. Não morreu de frio, não, mas ficou com frio. Quando ele abriu a porta, ela caiu para dentro e perguntou para ele, você quer o quê para fazer do café da manhã? Esse homem se converteu. E nesse livro ele diz assim, no livro Crer Somente, ele diz assim, se você não está no fogo, você não está no lugar de regeneração. Glória a Deus.